E vamos agora iniciar o webinar. Bem-vindos. Então, o tema deste webinar é transformação comunitária através das artes, cultura e ambiente, e pretende-se mostrar com este webinar que o artesanato regional e os projetos de educação comunitária são importantes aliados no processo de educação ambiental e no reforço da relação do ser humano com a natureza. E também na procura de soluções ambientais e sensibilização pode recorrer-se às artes plásticas, ao teatro, à dança, ao vídeo, à fotografia, entre outras formas de comunicação. E para este webinar vamos ter três questões de enquadramento. Vão ser: qual o papel da educação ambiental no potencial socioeconómico do artesanato regional? Os jovens e comunidades estão sempre preparados e envolvidos na preservação, conservação e renovação do legado relacionado à arte, cultura e ambiente? E no contexto educativo, que papel é que podem ter as novas tecnologias para a criação e promoção do artesanato? Estas questões são só de enquadramento e para iniciar o diálogo, e cada oradora que foi convidada para este webinar vai falar sobre a sua experiência e as suas linhas de trabalho. Neste webinar vamos contar com as seguintes oradoras: a doutora Sofia de Medeiros, diretora de Serviços do Centro Regional de Apoio ao Artesanato dos Açores, e a doutora Michelle Sato, professora da Universidade Federal de Mato Grosso, no Brasil, e coordenadora do grupo pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte. Vou passar a palavra agora ao Dr. Joaquim Ramos Pinto, que é o presidente da ASPIA, que vai fazer também um breve enquadramento. Dr. Joaquim. Ora, viva, muito boa tarde. Esta sessão está a ser gravada, portanto, se alguém não quiser ser exposto em termos de câmara, pode desligar a câmara e continuar a acompanhar-nos e a ouvir-nos. Uma palavra de especial de agradecimento às nossas duas convidadas para este webinar. A professora Michelle Sato, do Brasil, uma pessoa que nos acompanha já há muitos anos. A referência que eu tenho é 2005, será certamente antes de 2005, porque em 2005 esteve pela primeira vez numa Jornadas Nacionais de Educação Ambiental, na ASPIA, na Ericeira, onde daí resultou, com o seu motivação, o seu empenho, a rede lusófona de educação ambiental. A partir daí não temos perdido o contacto, depois das circunstâncias e os trabalhos de cada um, por vezes, não nos têm tão próximos. De qualquer das formas, uma pessoa lutadora pelos direitos humanos, direitos do ambiente, uma pessoa que, naturalmente, eu agradeço, em nome da direção e toda a equipa da ASPIA, poder ter disponibilizado este bocadinho de tempo para partilhar connosco todo esse trabalho também que tem feito, esta experiência e esse conhecimento no âmbito deste tema. Portanto, é uma pessoa especializada neste tema que certamente nos vai a todos ajudar a refletir e a ver como nos podemos posicionar nestas questões de educação ambiental e arte, e comunicação e arte. A doutora Sofia de Medeiros, também um agradecimento, uma pessoa que tem estado connosco mais perto do núcleo do FAIAL, mas também colaborando com as iniciativas que vamos desenvolvendo da ASPIA a nível nacional, puxando um bocadinho também os artesãos, a um conjunto de iniciativas que nós vamos desenvolvendo e valorizando esta cultura que muitas vezes vai desaparecendo e que naturalmente é um contributo conjunto, é aqui um trabalho que se faz no campo da educação ambiental com o trabalho terreno de preservação da cultura, dos valores culturais de cada uma das comunidades, e certamente que agradecer essa colaboração que tem vindo a dar através da Direção Regional dos Açores, da Direção de Artesanato dos Açores, e sempre bem-vindo às nossas atividades, e certamente continuaremos a ter as atividades, e dizer que tínhamos uma atividade prevista para este ano, setembro, mas que teve que ser adiada para o próximo ano, que também são parceiros nessa iniciativa. A todos os participantes um agradecimento, pois estes eventos, estas iniciativas fazem-se com todos os que nos acompanham, e estamos aqui disponíveis para receber sugestões, opiniões e propostas para o nosso trabalho e para a nossa ação, para a nossa agenda, o que é este trabalho da educação ambiental em Portugal, mas também na comunidade dos países de língua portuguesa e na Europa, onde também nos movimentamos através de projetos Erasmus. Agradecer à equipa de coordenação deste webinar, uma parceria
que foi feito entre a ASPIA e a Associação de Professores de Comunicação e Expressão, Artes e Expressão Visual. Desculpem, não disse bem a sua designação, mas temos aqui a nossa querida amiga e colega professora Teresa Essa, que também irá estar connosco nesta moderação. A Bela Dutra, coordenadora do núcleo de ASPIA nos Açores, também um bem-aja toda esta dinâmica que implementada a partir daí, portanto as distâncias não perturbaram a organização deste webinar, e a Margarida, que está em Lisboa, também. E aqui uma ajudinha da Manuela Galante, também deve andar por aí, uma professora de artes e plásticas e que tem também já colaborado com a ASPIA há muitos anos, e agradecer também os contributos que deu para este webinar. A palavra agora é dos nossos principais artistas e convidados. Passo a palavra então, e um bem-aja e um agradecimento da direção da ASPIA por toda a colaboração neste webinar. Bem, acho que sou eu. Olha, boa tarde a todos, agradeço imenso o convite em participar neste webinar, embora o foco do Centro Regional de Apoio ao Artesanato não é propriamente o ambiente, embora o ambiente é obviamente uma temática transversal e que se deve abordar em todas as áreas, sobretudo a cultura, o artesanato, mas o CRA, sendo um serviço da Vice-Presidência do Governo e sendo um serviço executivo dedicado no arquipélago ao artesanato, obviamente que dedicamos e tentamos, obviamente, cruzar uma série de áreas que são importantes, e uma delas, obviamente, a parte ambiental, não é? Das nossas preocupações. O artesanato tem um suporte muito visual, por isso quero partilhar convosco, ou seja, vou partilhar uma série de projetos que nós temos desenvolvido nos nossos últimos anos, mais através de imagens do que propriamente eu estar aqui só a falar convosco. Podem me interromper quando quiserem, se quiserem colocar algumas questões, para não estar propriamente aqui a falar em monólogo, se quiserem colocar durante podem me interromper, não há problema absolutamente nenhum, portanto aqui é mais uma partilha do que propriamente eu estar aqui a desbobinar os projetos. Portanto, é uma partilha daquilo que o CRA, da nossa ação, temos feito nos últimos anos. Muitos projetos foram criados de raiz e que tenho todo o gosto em partilhar convosco, porque é assim, acho que é assim que se cresce, é partilhando coisas novas que se vão criando, mas que têm sucesso, outras não. Neste caso, obviamente, são aqueles que têm tido bastante sucesso, sobretudo nestas áreas, não é, que cruzam o artesanato com o ambiente, esta preocupação de dar continuidade à tradição, sobretudo na parte dos jovens, não é, deste público-alvo, que é aqui também chamado à temática aqui deste webinar. Por isso eu agora vou partilhar aqui convosco aqui o que trouxe. Deixa eu ver se todos estão a ver. Mas não é assim. Não é assim, não. É assim. Estão todos a ver? Sim. Sim. Eu ainda não. Sim, já está. Já chegou aqui? Já? Sim. Ok? Pronto. Pronto, só para fazer um bocadinho o enquadramento, para quem não conhece o Centro Regional de Apoio ao Artesanato, como eu disse há bocadinho, somos um serviço da Vice-Presidência do Governo. Aqui pertencemos, somos independentes, portanto, do Governo Central, embora tenhamos, obviamente, sobretudo na parte da organização e enquadramento do setor, então trabalhamos em parceria com o continente,
agora com o CEART, na parte de registro dos artesãos, mas temos autonomia em todas as outras valências. Portanto, só aí, na parte do registro das atividades, é que nos articulamos para o registro de novas áreas e no Estatuto do Artesão, aí é que partilhamos. Em tudo o resto somos autónomos e criamos os nossos próprios projetos, a nossa própria, portanto, legislação. Por isso é que temos uma série de coisas que oferecemos aqui na região que não se oferecem no continente e, aliás, fomos pioneiros em muitas coisas que eu vou uma delas vem logo a seguir, que é exatamente os programas de apoio às atividades artesanais, que é o CIDART. Nós temos um sistema de incentivos financeiros anual que apoia financeiramente os artesãos todos os anos, até 20 mil euros a fundo perdido, e que não existe no continente. Depois temos, obviamente, a parte da promoção, aí nós fazemos uma série de eventos todos os anos, desde feiras, exposições regionais, nacionais e internacionais, e que pomos à disposição, pronto, de forma gratuita, os espaços para os artesãos promoverem o seu produto artesanal. Depois temos a certificação das produções artesanais, que é extremamente importante, porque aí está o preservar da identidade e preservar, sobretudo, do artesanato tradicional, através da qual nós fazemos aqui, através da marca coletiva Artesanatos dos Açores, que foi criada em 1998 e que já temos cerca de 23 produtos certificados e praticamente 100 empresas artesanais com este selo de certificação. Depois temos a formação, aí na formação não é uma formação profissional, não é como o CEART, nós damos sobretudo workshops e formações de curta e longa duração em todas as ilhas do arquipélago, vários públicos, público adulto, público infantil-juvenil, e depois temos a incubação das microempresas artesanais, que criamos com um projeto também pioneiro, que é a Azores Craft Lab, a nossa incubadora de artesanato, que é única aqui na região, aqui em São Miguel, que neste momento apoiamos 9 empresas artesanais, umas em modelo virtual, outras em modelo físico. Portanto, isto só para perceber um bocadinho a nossa ação aqui na região. Penso que estas 3 palavras são as 3 palavras-chave deste webinar, que ao fim e ao cabo são também as nossas 3 palavras-chave da linha de atuação do CRA, que se cruzam perfeitamente, não é, com o que está hoje em cima da mesa, que é o preservar, educar e inovar. E para todos estes 3 conceitos, estes 3 objetivos, temos imensos projetos. Claro que eu não vos vou amassar com todos eles, trouxe só aqui alguns assim, mais interessantes e que têm a ver com as temáticas de hoje. E pronto, é isso que vou partilhar convosco. Boa tarde a todos. Boas. Cheguei atrasada. Diga? Cheguei atrasada, desculpem, está bem? Não faz mal. É na Solana, está bem? Obrigada. Na mesma, estou a começar. Há bocadinho falei na questão da certificação e é exatamente pela certificação que também se ajuda a preservar, não é? Preservar a identidade, contribuir, não é, para a preservação da identidade e para que quem compra e quem produz também é uma segurança, digamos assim, ter o seu produto com o selo de certificação que está aqui no cantinho. E estes são todos os produtos que nós já temos certificado. Portanto, somos nós, CRA, com a nossa equipa
investigadores que fazem o estudo histórico e etnográfico, portanto toda a parte da investigação, que depois publicamos em portaria e acrescentamos à marca, digamos assim, que nós é que temos a marca, portanto os artesãos não pagam nada, nós é que fornecemos o selo, neste momento ninguém, é completamente gratuito para eles, é só eles se candidatarem e têm o seu produto, portanto já num patamar de qualidade bastante elevado para terem, obviamente, a obtenção do selo de certificação. Portanto, temos uma série realmente de áreas, como podem ver, certificadas como marca coletiva de artesanato dos Açores, que é extremamente importante. E depois passamos para a questão da transmissão do saber fazer, que é este foi um dos projetos que nós implementamos já desde 2012 e pronto, e ficou, realmente é um projeto com enorme sucesso, que é um projeto de formação, não é? Que visa essencialmente, como está no PowerPoint, promover e incentivar a transmissão de saber fazer das atividades artesanais nas várias ilhas e também tem aquela vertente de fomentar a inovação. E depois tem este foco muitíssimo importante que é a questão de se basear nos recursos naturais. E isto temos vindo a trabalhar nos últimos anos. E daí, porque realmente nos anos 2000, nos anos 90 e inícios de 2000 houve muita moda o artesanato, as fibras que não eram naturais e outras técnicas, os materiais sintéticos e esquece-se um bocadinho o aproveitamento e a reutilização que é tão típica, não é, do artesanato tradicional, portanto, e completamente autossustentável. E nos últimos anos temos vindo a trabalhar, sobretudo, não só em São Miguel, né, que é aqui que nós temos o CRAR, a sede, mas também nas outras ilhas temos vindo a sensibilizar os artesãos e captar novos para a questão dos recursos naturais. Mas para isso também é preciso incentivar às vezes o cultivo, por exemplo, do milho, do trigo, identificar, por exemplo, a espadana, que cresce de forma natural e outras espécies, como por exemplo o aproveitamento da casca da folha de dragoeiro, e para o artesanato. Quer logo desde pequenino, não é? Junto às escolas e em parcerias também com os museus, que temos protocolo, criamos ao longo desses anos protocolos com alguns museus, também para potenciar através do serviço educativo junto às camadas mais jovens, porque eles têm muito este foco. Pronto, tem sido uma das nossas estratégias, uma vez que nós não temos uma equipa de serviço educativo, tem sido nas outras ilhas estes nossos grandes parceiros, portanto, nesta área. Pronto, tem revelado ótimos resultados no nosso ponto de vista. Podem interromper e fazer perguntas. E depois temos outro, que este é assim o nosso... pronto, a cereja que tem sido, não é? Eu digo isto porque este é o Raízes. Este é o nosso projeto verdadeiramente infantil-juvenil, que é o Raízes, que é um projeto maior, não é? Projeto pedagógico dos Açores, e começou por ser materializado. Portanto, a minha ideia era materializá-lo e materializamos logo à partida, levou-nos para aí 2 anos
a materializar. Eu trouxe para vocês verem até, pronto, trouxe aqui visualmente, mas também trouxe mesmo o dossiê. Pronto, é um dossiê, vamos chegar para trás. É um dossiê, com uma série de fichas pedagógicas que nós distribuímos. Também tem um DVD com entrevistas a alguns artesãos que nós desenvolvemos ao longo de 2 anos, com as temáticas típicas naquela altura, não é? Muito representativas do nosso artesanato, o artesanato dos Açores. Distribuímos gratuitamente por todas as escolas da região e para as pessoas desenvolverem em contexto pedagógico. Algumas, obviamente, aderiram e fazem, não é? Os exercícios e usam as fichas mais facilmente do que outras, é normal, mas tentamos adaptar nas fichas ou fazer as propostas pedagógicas de forma, sobretudo em termos materiais, que fossem fáceis de os professores conseguirem obter, não é? Este ano vamos lançar, ali são cerca de 40 fichas, com o respectivo contexto pedagógico, histórico etnográfico, desculpa, e este ano vamos lançar outras 40. Portanto, acho que o confinamento foi positivo neste aspecto. Eu estou-me a rir, não tenho piada nenhuma, mas porque no confinamento, sobretudo eu, assim, fiz assim uma data de fichas, pronto, porque também tenho esta minha vertente, aliás, pronto, sou de formação, sou artista plástica de formação, portanto, além de tínhamos muitas outras coisas para fazer, mas fiz uma data de outras fichas, fizemos a minha equipa, a Alexandra e a Joana, portanto desenvolvemos muitas outras fichas, vamos lançar agora no Festival Raízes. E isto para dizer que nasceu, pronto, da Caixa, e depois a Caixa extrapolou, porque realmente o projeto teve bastante sucesso junto às escolas e não só, e o ano passado decidimos fazer o Festival Raízes e partilhar assim um bocadinho fora da Caixa com o resto, não é, da população, sem ser, do resto da comunidade, sem ser escolar. E foi muito bem acolhido, e este ano vamos fazer na mesma, não tão presencial, também usando estes meios de comunicação, mas também vamos fazer. E pronto, e cá está, eu trouxe aqui, embora já tenham visto, mas temos o material gráfico, o Aprende e Faz, pronto, é dividido assim, o Aprende com uma breve contextualização e com imagens dos objetos adicionais, e depois sim, depois o Faz, que é já vai para o outro lado da ficha, com as propostas didáticas. Trouxe aqui alguns exemplos, não é? Daqui das camas de peixe, depois há anexos, por exemplo, aqui esta toularia que trouxe, são explicadas algumas técnicas básicas, são sempre abordagens ao tradicional, mas isso não significa que os professores fiquem presos, não é, a estes exercícios. Portanto, ou seja, os fichos são sempre um ponto de partida. E é isso. Esse projeto adoramos. Além disso, este público, mesmo antes de surgir o Raízes, nós já tínhamos criado uma série de merchandising, digamos assim, porque não havia oferta nenhuma. Pouco se pensava, no meu ponto de vista, na parte infantil-juvenil, quando no que toca ao artesanato. Pronto, à exceção dos brinquedos e isso que também estavam um bocado esquecidos e que também falamos e começamos a puxar por artesãos que faziam e que já temos imensas coisas aqui na nossa loja Azorzena Box, que faz parte da incubadora, mas estes produtos que são simples jogos didáticos, Alexandra, passas-me aí só um bloquinho só para perceber, por exemplo, este que vocês estão a ver é o Mini Manequim, são
blocos, como havia antigamente, onde se recortava e montava os bonecos, portanto, são através da imagem, ao contrário da ficha, que é pôr a mão na massa, aqui não é pôr a mão na massa, pronto, é sensibilizar para as questões artesanais através, portanto, da imagem e transmitir conhecimento. Ao fim e ao cabo, é essa a função, portanto, dos jogos didáticos, aprender brincando um bocadinho da nossa cultura, da nossa tradição. Temos as casas, fizemos que é as casas tradicionais, temos casas de várias ilhas, temos os trajes aqui montados, portanto, brincadeiras, mas também que se vai aprendendo. Depois temos a questão da inovação. Pronto, agora saltamos aqui, vou partilhar outro projeto convosco, aí já na questão da inovação, que é as residências criativas. As residências criativas surgiram também logo em 2012. Nessa altura fizemos logo na Ilha do Pico, de outra maneira, portanto abrimos concurso, não foi bem concurso, abrimos inscrições, os criadores podiam se inscrever, agora vimos que não funcionava muito bem daquela maneira, agora fazemos de outra maneira, mas o que eu quero dizer é que realmente inovar é preciso, mas é preciso de uma forma cuidada e direcionada, não de desvirtuar o nosso artesanato, mas sim aliar, não é, o artesanato ao design, mas respeitando sempre a forma, o saber fazer, sempre. Portanto, e não haver sempre este fio condutor, o que é extremamente importante. Então, o que temos feito nos últimos anos, que já vamos na 9ª edição, já vamos na 9ª Residência Criativa, tem sido, mais uma vez, puxar pelos produtos, não é? Repensar a questão dos recursos endógenos, e aqui vou mostrar um bocadinho estas imagens, por exemplo, aqui nesta da esquerda trabalhamos o barro de Santa Maria, que é um recurso que é pouco aproveitado com o nosso vime. Aqui do lado direito trabalhamos o embutido, o recorte embutido que estava já muito caído no esquecimento e também tentamos revalorizar com, obviamente, as nossas madeiras, em vez de serem madeiras importadas. Ao nível do têxtil, também há que também reposicionar no mercado, porque ao nível do têxtil também não há grande preocupação no aproveitamento da nossa lã, que é lamentável, e isso temos vindo a batalhar nos últimos anos. E no têxtil também não havia preocupação estética, e também é uma das abordagens aqui do webinar, portanto, haver este equilíbrio é importantíssimo, e as residências criativas traduzem, portanto, essa preocupação. É um projeto que traduz essa preocupação. E aqui, por exemplo, na imagem da esquerda, foi a residência criativa em torno das rendas certificadas. Aqui a do meio foi em torno da tecelagem, e aqui a imagem da esquerda foi a última que se fez, foi em torno do bordado a matiz. Este chapéu, curiosamente, por exemplo, é 100% sustentável, quer dizer, isto foi feito com o retalho de calças de ganga, que provavelmente que estavam na loja solidária, que se pode fazer, quer dizer, isto que tradicionalmente já se fazia, portanto, e que em vez de uma patchwork americano que se compra os tecidos e vai-se fazer tudo, não, tem que se pensar, tem que se voltar a pensar da mesma maneira. O artesanato, na sua essência, é amigo do ambiente, é sustentável, portanto,
tem que se olhar para trás para voltarmos não quer dizer que ficamos com as formas antigas, não é? E há formas antigas que resultam perfeitamente e que são intemporais, que vou-vos mostrar também, no nosso ponto de vista. Há coisas que não precisam mudar, não se precisa mudar tudo. Mas, pronto, há quem não pense assim. Há um outro projeto que eu queria partilhar convosco, que nós iniciamos mesmo, sei lá, meados do ano passado, que infelizmente tivemos que interromper, que é a Avó Vai Trabalhar, não sei, a malta aí de Lisboa conhece perfeitamente. A Avó Vai Trabalhar, que eu apaixonei-me, conheci a Susana assim, há uns anos, e apaixonei-me por este projeto, que é esta dinâmica intergeracional com este público sénior. Apaixonei-me e disse, eu quero levar isto para os Açores. Pronto, então, o ano passado consegui trazer a Susana e o Ângelo, e então criamos um grupo de voz cá, que é o carro vai trabalhar nos Açores, e a Susana e o Ângelo vinham cá todos os meses trabalhar e criar, e fizeram esta coleção, que é enjuta, não é? Com as avós. E, obviamente, este projeto é preciso ser consolidado e ter continuidade, porque as avós, obviamente, é um grupo diferente e especial. E, claro, foi interrompido pela pandemia, infelizmente. Elas estão inquietas para dar continuidade, porque esta partilha, a partilha do saber fazer com esta geração, com a geração sénior e com a geração jovem é extremamente importante. E se vier agora esta nova fase, uma vez que elas já adquiriram o know-how, ou mais um know-how da questão estética, porque o saber fazer está todo lá. O que falha muitas vezes nos artesãos, aqueles mais velhos, é esta conjugação interessante que as pessoas mais formadas têm. Embora tenham vindo a inscrever-se muito mais artesãos aqui no CRA, com este tipo de formação, o que é muito interessante. E por fim, não é, aqui a nossa também a menina dos nossos olhos, que é a incubadora. É por isso que, quem não conhece, não é, estamos neste edifício maravilhoso, que tem muitas valências, que é a incubadora Azores Craft Lab. A incubadora tem uma data de valências, né? Além de acolher artesãos e as empresas que estão a começar e a criar os seus novos projetos em torno do artesanato. Também tem a sala, tem várias salas, não é? Tem a sala de trabalho comum, que é a Cowork, onde tem desde tiares, as rodas de oleiro. Aqui sala de reuniões, que é onde eu estou. Tem outra sala também de formações, um bocadinho mais pequena, também dá para teóricas. E depois tem a loja, que é a Azores in a Box, que faz o escoamento do produto, não só dos incubados, mas também dos produtos certificados. Portanto, todas as ilhas. Tem sido uma grande ajuda para os artesãos e de bastante sucesso, e também um sítio de referência para o nosso artesanato, que era fundamental e é fundamental haver em todos os sítios que visitamos. Eu acho que é fundamental haver um sítio de referência, não é essas lógicas de souvenir cá por aí, que eu critico e pronto, e sou muito clara que não defendo de todos, pronto. Doutora Sofia, desculpe interromper. É só para dizer que já passou os 10 minutos, por isso, se puder, já depois, passou. mais ou menos, acelerar um bocadinho, Passou, desculpe, só para depois ser a oradora. Sim. Pronto, e agora mas, já acabou, não posso falar mais. Não, pode falar mais, se quiser terminar agora. Está bem, um pronto. bocadinho. Então agora, se calhar, vou só mostrar umas imagens, mais umas imagens só, Okay. assim, a live partilha, por causa da coisa devagar, pronto. Só para terminar, assim, umas imagens, só para vocês ficarem com a ideia. Estas são dos nossos incubados,
Portanto, aqui o Zombor cria peças de madeira que dá à costa. Aqui, deste lado, do lado esquerdo, temos a Susana, que cria sabonetes com também a nossa matéria-prima, desde vinho de cheiro ao leite. Portanto, vou passar um bocadinho mais rápido, já percebi. Depois também trouxe a tecelagem, trabalhos com a nossa tecelagem, sobretudo cá está com o reaproveitamento de materiais, o retalho, a nossa lã sobretudo de Santa Maria de Faial, pronto. E depois temos cá está os produtos que eu acho que são intemporais, que são os capachos feitos de espadana, folha de milho, os trabalhos em vime, pronto, são tudo trabalhos sustentáveis, os trabalhos em fibra na mesma, portanto, desde a palhinha de trigo, à folha de dragoeiro, à folha de milho. Este maravilhoso aqui do lado esquerdo, que é o bordado da palha, ao miolo de figueira, portanto. E depois quiserem, eu mando o PowerPoint. Estes são da nossa última residência criativa, o barro de Santa Maria, juntamente com outras fibras. Temos aqui várias fibras vegetais, desde o dragoeiro também ao vime, a nossa olaria também, a escama de peixe, o nosso embutido e a nossa madeira. E cá está a conjugação da madeira com o basalto, quer na bijuteria, quer no mobiliário. E o retalho, quer o antigo, que aqui são peças do princípio, do início do século XIX, de várias formas, não é? Aqui um pouco mais contemporâneo, do nosso uso comum, e que urge retomar, quer uma abordagem mais contemporânea, que não desvirtue toda a mesma técnica. E depois, pronto, fiz aqui um resumo de uma das questões que é também abordada, a questão das tecnologias, que aqui, ao fim e ao cabo, estão todas disponíveis no nosso site, não é? O nosso site, as nossas plataformas, o YouTube e todos os projetos que temos colocado online, como alguns workshops, como o Raízes em Casa, Hora do Ofício em Casa, os roteiros também, portanto, são as plataformas que nos ajudam imenso e que não devem ser de todo subvalorizadas, mas sim muito bem aproveitadas, e que é uma das ferramentas fundamentais hoje em dia para a divulgação, para a promoção do artesanato. Obrigada, e se tiver alguma questão... Obrigada. Obrigada, desculpem lá, eu começo a falar, pronto. Não há problema nenhum, foi uma ótima partilha, obrigada, e gostei imenso de conhecer os produtos de origem natural e local, e o reaproveitamento de materiais é uma ideia muito interessante e é o que todos devemos também promover. Mais tarde vamos então para a fase das questões, e agora passo a palavra à doutora Michelle Sato, que é professora da Universidade Federal de Mato Grosso, coordenadora do Grupo Pesquisador de Educação Ambiental, Comunicação e Arte e uma das fundadoras da Rede Lusófona de Educação Ambiental. Doutora Michelle, bem-vinda. Se quiseres, quando quiser pode começar. Quero agradecer muito o convite, principalmente ao meu amigo, quase irmão Joaquim, que a gente, é melhor não falar quanto tempo nós somos amigos, né, Joaquim? Sim, Mas melhor, somos melhor. amigos há muito tempo e tenho o maior prazer de sempre estar juntinho da Áspia e vamos tentar responder a esse desafio que ele me trouxe. E preparando as lâminas foi muito prazeroso, porque eu revivi diversas coisas na minha memória e tive muito prazer em trazer algumas lembranças de vida. Ué,
Eu vou começar falando um pouquinho sobre um território chamado Mata Cavalo, que é um quilombo. O quilombo aqui no Brasil é uma terra de pessoas descendentes de escravos, pessoas que foram escravizadas há muito tempo, que foram refugiadas. E nós temos um projeto em Mata Cavalo desde 2007. Eu coloquei 3 pontinhos porque não está finalizado e cada hora nós temos agências financiadoras, cada hora é um objetivo, cada hora é uma coisa, mas para essa apresentação de hoje eu dei foco específico numa coisa, então pode ser que falte alguns elementos e aí tomara que alguém faça a pergunta que vai dar tempo para a gente falar. Mas ele é um território pobre, do Cerrado Mato Grossense, onde falta água, onde há várias coisas faltando. E num desses nossos projetos, a gente solicitou que a escola conversasse com a comunidade e juntos, escola e comunidade, fizessem um projeto ambiental. E eles decidiram fazer uma Casa da Cultura, porque a escola é pobre, mas ela é muito visitada. E uma forma de angariar fundos para a escola seria vender artesanatos. E a escola faz muitos artesanatos. Então, a ideia foi construir uma casa ecologicamente correta. Então, ela foi feita de madeira. Nós fizemos o telhado e plantamos grama. Isso diminui até 10 graus a temperatura, porque Mato Grosso é muito calor. Os alunos ajudaram, os membros da comunidade ajudaram, todo mundo ajudou, os pesquisadores do nosso grupo também ajudou, e a gente fez, então, essa Casa da Cultura, e eles expõem os trabalhos artesanais que eles fazem, ficam expostos. Então, na verdade, é uma Casa da Cultura porque essas peças ficam expostas. Não é uma arte requintada, elaborada, que passou por algum crivo artístico, mas é uma forma de produção de sentidos de um saber tradicional que está ali, ressignificando a comunidade. E tudo vira arte, né? Um pedaço de pedra, um pedaço de folha, telha, vai juntando, vai ressignificando. Então, tampinha, a questão de reciclagem, de reutilização de materiais é muito forte e Mata Cavalo vai construindo, ressignificando a sua coisa. E a Casa da Cultura acabou ficando também um espaço de formação. E Mata Cavalo tem esse senhor Antônio Mulato, ele já morreu, mas ele morreu com 114 anos. E essa senhora que está aqui com blusa vermelha, laranja, Dona Teresa, ela era a liderança da comunidade. E ela que mandava, né, assim dizendo, ao pé da letra. E depois dela, a sua sucessora, essa moça com a calça azul, ela hoje, Gonçalina, é a grande liderança. Então, o que a gente percebeu é que Mata Cavalo tinha uma liderança feminina muito forte. E uma outra parte de Mata Cavalo também nós trabalhamos, publicamos um livro junto com elas, né? E muitas mulheres não sabem nem ler nem escrever, mas tem um livro publicado com a UFMT porque elas contavam história. E para a gente isso era importante, né? Não tanto saber ler nem escrever, mas o saber dela tradicional que ela narrou, que ela trouxe, era importante e está aí nesse livro. Foi mais fruto do esforço da Gisele, da Lanora, da Rosana Manfrinati, Denise, da Cássia e da Lúcia,
e transformaram. Então, é um livro com várias cores tecidas por várias mãos. E aí a gente ficava perguntando, e fomos na literatura saber, né? E as mulheres de Matacavalo, lá do Quilombo, falavam que as mulheres mandonas, as lideranças femininas, eram um legado africano. As tribos africanas eram matriarcais. Bom, era uma narrativa delas. Gilberto Freire nos dizia, na Casa Grande Senzala, que as mulheres ficavam na Casa Grande e os homens ficavam na senzala, mas porque as mulheres ficavam na Casa Grande cozinhando, limpando, ela ouvia história, ela varria e ela estava sempre em contato, então ela detinha informação e, portanto, ela tinha poder. E uma outra teoria foi do Sérgio Buarque de Holanda, que em 1871 veio a lei do ventre livre, que toda criança que nascesse depois dessa data era livre, mas a mãe não era livre, a mãe era escrava. Só que o governo, para tentar resolver esse problema, dava dinheiro para a mãe, e aí economicamente a mãe dava esse empoderamento. E a gente ficou um pouco curiosa e a gente resolveu fazer, então, um outro projeto. E aí nós partimos para Cabo Verde, porque os primeiros escravos do Brasil vieram de Cabo Verde. E aí nós fomos com outro projeto do CNPq, a Regina, a Imara, a Michelinha e a Lúcia, não sei se elas estão podendo assistir, mas foi uma viagem de encantamento. Nós ficamos cerca de um mês, com um apoio maravilhoso da nossa amiga Aidil, que deu toda a logística, a infraestrutura, foi a nossa companheira, nos ajudou bastante e, particularmente, nós ficamos encantadas com a Ilha do Fogo. Eu já tinha visto alguns vulcões na minha vida, mas esse em especial teve um fascínio porque a erupção tinha sido muito recente e as lavas ainda estavam praticamente em formato, muito cinza. Bom, quem trabalha com clima tem esses maravilhamentos. E ficamos muito mais maravilhadas com a história do grande revolucionário Amílcar Cabral, a força poderosa da revolução, as paisagens exuberantes de Cabo Verde, e aí já fica o convite para o próximo congresso lusófono, né, de educação ambiental, que será em Cabo Verde. E nós conseguimos fazer um mapeamento, então, desses grupos sociais em situação de vulnerabilidade de Cabo Verde, né? Nós conseguimos fazer quem eram as pessoas que mais sofriam em Cabo Verde, mas a gente não viu essa história matriarcado das tribos, das mulheres que mandam, muito pelo contrário, a gente achou que é uma sociedade patriarcal, machista, algumas vezes, e havia muitos grupos, e nós fomos muito bem recebidos pela Universidade de Santiago, conversamos muito com os professores, mas conversamos muito com as pessoas das ruas também, e ficamos encantados com um grupo que nós encontramos por lá, chamado Rabelados, que do crioulo significa rebeldes, mas eu vou passar um videozinho bem rapidinho, e não é a rebeldia no sentido ruim, é a rebeldia no sentido bom da coisa, né? E eles eram um grupo esquecidos, tão esquecidos que os rabelados não tinham nem certidão de nascimento, nem certidão de óbito. E eles não iam na escola, o governo não sabia quantas pessoas existiam, quantas pessoas moravam, eles estavam totalmente invisibilizados dentro da sociedade, né? E uma artista chamada Mizá começou a ajudar esses rabelados, e ela
introduziu então um projeto chamado Rabelarte. E assim como o Mata Cavalo aqui em Mato Grosso, tudo virava arte. Folha virava arte, pedra virava arte, qualquer coisinha que eles conseguiam trazer e transformar materiais através da reutilização de resíduos, transformava em arte. E eles tinham muita habilidade com a pintura também, era muito expressiva. Aí vou trazer um videozinho bem curtinho sobre os rabelados. Rabelados. O grupo ganhou esse nome por não aceitar as reformas que a hierarquia da Igreja Católica impôs aos fiéis de Cabo Verde nos anos 40. Eles foram presos, torturados e julgados. Muitos acabaram deportados para outras ilhas de Cabo Verde. Para eles, rabelado nada tem a ver com revolta, rebeldia, e sim com revelação. Acreditam ser os escolhidos por Cristo para revelar e preservar a palavra sagrada. Os rituais de hoje reproduzem práticas católicas de 60 anos atrás. A comunidade segue um líder espiritual. Na ladainha, eles invocam santos, rezam e cantam por longas horas. Bem, por nossos estudos, nós vimos que não era uma herança africana, mas Mata Cavalo tinha uma emancipação feminina em função dos estudos. A educação foi a mola propulsora que fez com que as mulheres estudassem, elas se tornaram professoras e pela habilidade da educação, da formação e dos discursos, elas conseguiram a liderança da comunidade e até hoje perpetua essa liderança. No caso de Rabelado, nós não voltamos mais para Cabo Verde para saber, mas temos notícias pela EDIL que vários antropólogos estão estudando bastante a questão dos rabelados e eles estão menos invisibilizados, estão recebendo mais forças, né? É um grupo que veio nas épocas das descobertas e que parece-me que nas grandes descobertas já não tinha tantos evangélicos especializados para fazer a catequese, então a igreja começou a recrutar pessoas que bastavam ser católicas. E essas pessoas chegaram para Cabo Verde e distorceram um pouco a religião católica, permitindo que os padres casassem. Então essa é uma grande diferença que tem entre esses católicos rabelados e os católicos mais comuns. Mas é um grupo muito sofrido e as mulheres sofrem bastante, né? Então, a gente sabe que a areia da praia não é boa para construir casa, mas no mercado paralelo, elas entram no mar, pegam areia, os sacos pesados, põem na costa, trabalham, vendem, e muitas coisas são feitas com as areias, né? E, inclusive artesanato. E eles vivem desses pigmentos naturais, eles trazem muito pigmentos da natureza, e aí a arte não sobrevive sem o ambiente, né? Não só na questão da pigmentação,
mas o violino, para você tocar, você precisa de madeira, o teatro, você precisa de um vestuário que vem da natureza. Toda a expressão artística está intrinsecamente conectada com a natureza. E eu achei muito feliz o diálogo entre a primeira apresentação e essa, porque a primeira apresenta como que ocorre essa produção do artesanato e da arte propriamente dita, e eu trouxe mais 2 exemplos comunitários, né? O Joaquim tinha me pedido 10 minutos, então eu preparei 10 minutos e queria terminar com a frase dessa artista Mizar, que ajudou os rabelados em Cabo Verde, né? Os quadros dos rabelados são uma testemunha da forma intuitiva como eles veem a realidade. Eles têm um centro imaginativo muito grande e uma forma muito espiritual de ver a vida. Então, ecologia, espiritualidade, arte e vida, né? Está muito forte naquela gente e assemelha-se muito ao quilombo aqui no Brasil, aqui em Mato Grosso, da forma como a gente tem trabalhado. Então, essas conexões cosmológicas se associam e se aproximam. Há uma geografia que distancia, mas há uma etnografia que se aproxima. E acho que esse é o sentido que a educação ambiental tem trabalhado e ressignificado a vida. Muito obrigada, Joaquim. Não sei se eu passei alguns minutinhos. O que acontece? Se você colocar esse F que é potencial pelo caso Muito obrigada, professora Michelle. Foi uma ótima apresentação. Bem, então vamos passar diretamente à fase das questões. Passo a palavra à Teresa Essa, que é também da equipa da Áspia, e vai orientar então as questões que surgirem. E peço também às pessoas que tiverem questões que escrevam no bate-papo para conseguirmos orientar melhor a fase das questões. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada às oradoras, à Sofia e à Michelle, por terem trazido estas histórias, estas experiências tão importantes, sobretudo nos dias de hoje. De facto, o Centro de Artesanato dos Açores é exemplar, eu já conheci algum do vosso trabalho, parabéns, porque trabalham em todas as frentes, trabalham na frente do branding, da certificação, da formação de artesãos, do remake, no redesign de formas tradicionais, trazendo artistas e pondo artistas a trabalhar com artesãos, sempre de uma perspectiva da sustentabilidade, das fibras que usam, dos materiais, com uma grande sensibilidade estética e sobriedade. Eu diria que toda a marca dos Açores tem uma estética muito bonita, muito sóbria, muito subtil, e também trabalha a nível da educação, que é tão importante, não é? Da educação e de preservar, de ver problemas. Sofia fala, por exemplo, de materiais que ainda não estão a ser usados como deviam ser, como a lã, não é? Que não é aproveitado, todos que já são aproveitados, e é neste repensar dos materiais que acho que é muito importante na questão da sustentabilidade e na questão da educação ambiental. Pensar os materiais, pensar o papel do homem na utilização dos materiais e na reutilização ou não. E eu acho que a Sofia, de facto, mostrou-nos um caminho possível a seguir, um caminho muito interessante que está a ser feito nos Açores. A Michelle trouxe-nos um outro aspecto, não é? Do Brasil e em Cabo Verde, interessante também do ponto de vista etnográfico, antropológico, do ponto de vista também de género, das questões que ela coloca do matriarcado, sobretudo no Brasil, não é? Pronto, eu tenho algumas perguntas depois sobre, eu acho que nem tudo é arte, nem tudo pode ser arte, e gostaria depois de colocar talvez mais tarde à Michelle sobre a questão da estética dos produtos que são realizados. Tenho aqui algumas perguntas que foram feitas ainda antes do webinário, foi pedido através de um pequeno questionário, foi pedido para enviarem perguntas, e a primeira é, então, que exemplos nos podem apresentar de comunidades onde as preocupações ambientais são refletidas através das artes e da cultura?
A pergunta é para as duas oradoras, não sei se a Sofia quer começar e depois a Michelle. Você pode repetir, por favor, a pergunta? Então, que exemplos nos podem apresentar de comunidades onde as preocupações ambientais são refletidas através das artes e da cultura? Bem, comunidades, quer dizer, que preocupações ou que comunidades, essa pergunta isso é assim muito relativo, quer dizer, tudo que ao fim e ao cabo eu mostrei, não é? Ou que se produz, tem essa preocupação. Não sei, não há nenhuma comunidade em específico que se dedica a essa pergunta muito estranha, desculpa lá. Comunidade, a nossa comunidade toda, quer dizer, comunidade a comunidade artesanal tem essa preocupação, não é? Preocupação ambiental. O CRA também tem essa preocupação. Eu não percebi essa pergunta. Pronto. Talvez podemos reformular um pouco. Não percebi essa pergunta. Pois, o que eu entendi é que, portanto, as pessoas gostavam de saber mais sobre a maneira como os grupos, as comunidades, estão a trabalhar os materiais, por exemplo, os materiais artísticos, tendo em conta as questões ambientais. Vamos falar só dos materiais, talvez. Não? Sim. É assim, depois de tudo que apresentei, e acho que aqui nos Açores está bem claro que há essa preocupação, quer do ponto de vista de quem se dedica ao artesanato tradicional, quer do ponto de vista de quem se dedica ao artesanato contemporâneo. Pronto, é transversal, não tem a ver com a idade, nem com nem o aspecto geográfico, quer dizer, dentro do arquipélago. Porque quer as peças tradicionais, como viram, só em barro, por exemplo, ou só em vinho, como aquelas que cruzam as duas áreas, que são mais contemporâneas, existe essa preocupação. O artesanato, na sua essência, é amigo do ambiente. E, aliás, estatisticamente, nós aqui no Centro Rural do Artesanato temos inscritos cerca de 600 artesãos. Desses 600 artesãos, a maioria estão inscritos nas áreas têxteis. Por incrível que pareça, têxteis ligadas à tecelagem, ao retalho, à renda, aos bordados, e depois, logo a seguir, as áreas ligadas à parte religiosa, que é os registros, as lapinhas, cerâmica e madeira. Portanto, e isto na panóplia enorme que existe no repertório das atividades artesanais. O que significa que, seja uma preocupação ou não, como é uma tradição, a tradição tem-se vindo a manter e o nosso papel, como Centro Regional de Artesanato, como serviço público, temos reforçado, não é, esta questão de potenciar, portanto, os recursos naturais. Pronto, e é esse o caminho, não é, do meu ponto de vista. Nós temos, primeiro que acho que definir o que é a arte, né? Porque se a gente pegar a definição dadaísta do Marcel Duchamp, por exemplo, a arte está no cotidiano, a gente pega um mictório masculino e fala que aquilo é uma arte. Ou a definição mais clássica, mais sofisticada.
A arte no cotidiano, no labirinto, na vida, ela se sobressai com várias expressões. Uma das experiências que nós tivemos, eu não sei se a Aymara ela está presente, ela estava com dificuldade de entrar, mas no Pantanal nós trabalhamos com os canoeiros. Os canoeiros, eles fizeram uma oficina com a gente, mais Lúcia, Aymara e eu que presenciamos, e são 3 dias para fazer uma canoa. Então, aquele provérbio, com quantas árvores se faz uma canoa, a gente já sabe, é uma árvore, é um pau e é uma canoa. E eles não sabem nem ler, nem escrever, mas eles sabem uma matemática perfeita de que dia que tem que cortar a árvore, por que tem que cortar a árvore naquele dia, por causa da umidade, porque está macia, aonde que tem que cortar o machado, o que tem que fazer? Eles usam um fio assim com um pó preto para marcar, eles soltam o troço, marca o pau, eles cortam transversalmente a árvore, fazem a canoa. A canoa é um instrumento de transporte, porque no Pantanal, até 2019, tinha época de cheia e época de seca. Esse ano nós estamos num incêndio horroroso, eu acho que vocês estão acompanhando pela mídia, nós estamos todos sofrendo aqui no Brasil com a perda desse patrimônio. E eles tiram sarro, inclusive, eles brincam, inclusive, com os turistas, que os turistas são com os barcos grandes, mas os pantaneiros, eles pegam aquela canoazinha e eles vão nos meandros, então eles pegam aqueles peixes bonitos. E a Aymara sustentou a tese de que a canoa não é somente um instrumento de transporte ou uma forma de viver, mas é uma estátua, é uma forma de você lapidar o conhecimento tradicional por meio da madeira e construir uma expressão da arte, de um saber que existe naquela comunidade. E eles criaram ferramentas que não tem nenhuma loja, porque foram eles que criaram, eles chamaram o ferreiro e falaram o que precisava, e o ferreiro construiu os instrumentos. Então, tudo foi assim um coletivo, uma conjugação maravilhosa de uma verdadeira arte que se expressa, que é importante para a comunidade. Embora acredite que a arte não precisa ter utilidade humana, a gente se livrou um pouco desse positivismo, desse utilitarismo, que a arte tem que servir para alguma coisa, a natureza tem que estar a serviço, inclusive chamamos a natureza de recursos naturais à mercê, a nosso serviço, de uma visão antropocêntrica muito forte. Acreditamos que a arte em si ela é uma expressão e ela serve tanto para o saber etnográfico, para o reconhecimento da comunidade, para o serviço da comunidade, para o trabalho, mas ela é também uma expressão da arte, né? Ela também se revigora, se ressignifica, se refaz, e ela é uma parte da economia importante, porque ela pesca, ela leva, ela transporta, e ela tem uma valoração, um significado econômico também na comunidade. Eu não sei se eu entendi direito o que você perguntou, mas eu acho que... Michelle, ótimo, obrigadíssima. E eu acho que se tu pudesses um pouco contar-me histórias, por exemplo, da comunidade quilomba, como eles veem as preocupações ambientais, como é que eles lidam com isso? Com cada vez menos floresta, como é que eles sentem isso? Como é que eles exprimem isso? Então, eles sofrem muito, sabe? Muito, 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 porque a gente trabalha com o conceito de racismo ambiental lá, né? Eles têm os problemas ambientais como uma outra comunidade qualquer. Então, o que diferencia, o que torna a comunidade com esse adjetivo, racismo ambiental? É a morosidade burocrática no reconhecimento da papelada, por exemplo. O órgão governamental reconhece uma terra de um branco com muito mais agilidade, rapidez e menos burocracia do que para eles.
Então, o governo Lula conseguiu agilizar um pouco a situação e maximizar mais as forças, mas esse dinheiro parou, se perdeu, e hoje a gente está mais perdido do que a política brasileira, está um caos enorme. O fascismo está na rua, nós estamos perdidos, estamos bastante numa política avassaladora, de uma guerra híbrida, né? Não tem canhão na rua, mas tem várias armas, como fake news, por exemplo, que destrói, que vem para confundir, e os quilombos estão nesse meio. Então, assim, não tem água nesse quilombo que a gente trabalha. Aí é comum, de novo, as mulheres com balde na cabeça. Em todos os continentes, inclusive na Europa, é muito claro as mulheres carregando a água, né? Porque na sociedade patriarcal convencionou-se que a mulher é responsável pelos serviços domésticos. É ela que lava, é ela que cozinha, é ela que passa, é ela que faz a limpeza da casa. Se tem criança, é ela que dá banho na criança. Se tem velho, é ela que cuida do velho. Se tem doente, é ela que cuida do doente. E ela, portanto, tem que ter o uso da água e ela é responsável pelo acesso da água também. Então, se não tem água em casa, ela tem que ir buscar água para trazer a água para casa. Então, há poços artesianos, e como o país Índia, um dos maiores dilemas que a Índia tem é vários poços que vão se formando e seca, né? E as pessoas caem lá dentro, os bichos caem lá dentro, apodrece, fica um troço horroroso. Mata-Cavalo tem vários poços artesianos também que não está... E a mudança de toda essa coisa política acompanha a emergência climática, não é? Que nós estamos vivendo um caos climático enorme. Então, tudo tende a piorar, inclusive a pandemia, a Covid é fruto desse clima, né? Dessa crise climática, é o ser humano entrando na floresta de Wuhan e entrando em contato com o vírus que estava ali vivendo bem com o pangolim e com o morcego, e que de repente o ser humano invade aquele ambiente e acaba trazendo. Então você tem uma série de fenômenos e eventos fruto dessa crise climática, inclusive a queima aqui no Pantanal, que é também um fenômeno climático. E que a gente, o mata-cavalo não está ileso disso daí, né? A secura e a falta de água potável também é outro desastre que mata-cavalo vive. Michelle, eu vou pegar na tua deixa do Covid, posso? Uhum. Só para terminar, eles não sabiam nada disso, do clima. A gente deu um curso para eles em 2018 ou 2019, e foi muito bacana, porque eles entenderam muito o que era, e a gente, num projeto de transmídia, a gente ensinou a usar o celular para eles filmarem, para eles fazerem. Então, eles não esperam a imprensa ir lá dar a notícia do desastre climático, mas eles mesmos fazem a notícia, põe no blog, põe nas redes sociais, e absorveu bem, e combate, gosta muito. Então, é muito legal esse tipo de projeto. Pois não. Obrigada, Michelle. Obrigada. Então, eu ia pegar na tua deixa quando tu falaste do Covid, porque a segunda questão é precisamente sobre isso. A questão que nos chegou é a seguinte: qual o papel da educação ambiental no contexto do Covid-19? Como vocês veem isso? Então, como eu disse antes, né, para nós do GIPEA, nós assumimos que a crise climática ela é oriunda da ação humana, e que a pandemia é um dos desastres do clima. Então, como nós trabalhamos com o clima, a pandemia está dentro do clima. Uma das ações bonitas que nós fizemos foi mapear
quem são os grupos que eram mais afetados pelo clima. Nós mapeamos muitos grupos, muitos, mas nós não tivemos perna para debater todos. E nós conseguimos debater 22 grupos, entre entregadores, trabalhadores de supermercados, catadores de lixo, e mulheres, crianças, idosos também, e ciganos, povos indígenas, povos tradicionais, mas também a classe trabalhadora, como o pessoal da saúde. E nós escrevemos um livro que depois eu mando para o Joaquim, ele está disponível online, chama Os Condenados da Pandemia, em homenagem ao Fanon, que é Os Condenados da Terra, onde a gente tenta sair da invisibilidade, né? E enquanto a gente está falando assim, fica em casa, usa máscara, tem que lavar a mão. As pessoas não têm sabão para lavar a mão. As pessoas não têm dinheiro para comprar máscara. As pessoas não podem ficar em casa. Então, tem outras pessoas que existem e que esses chavões, esses slogans não fazem efeito. E precisa pensar nessas pessoas também, nesse abismo social que o mundo traz. Então, temos investido muito na educação ambiental. E hoje nós vamos começar a fazer um curso bem pensando nessas coisas todas também. Começamos hoje a discutir isso daí, mais amplamente também. Bem, aqui, obviamente, a nossa área não é só o ambiente, não é? Aliás, não é só o ambiente, não é o ambiente, embora seja transversal, mas, obviamente, com o Covid instalado e aqui nós ficamos imenso tempo confinados aqui na região, como em todo o país. A nossa ação aqui no artesanato fez sobretudo através das plataformas virtuais, portanto, colocamos à disposição, criamos, não é? O Raízes em Casa, a Hora do Ofício em Casa, portanto, desafiamos os artesãos a fazer realmente pequenos vídeos e pequenos workshops, a adaptar aquilo que eles já faziam, já partilhavam fisicamente com as pessoas, fazer online. Para eles foi uma aprendizagem também, porque a maior parte não estava habituado a partilhar dessa forma o seu saber fazer. Mas também teve o aspecto positivo porque aprenderam mais uma ferramenta, ficaram com esse know-how, que eu acho que também é bastante importante esta parte, a parte tecnológica para se transmitir, porque há algumas, embora o saber fazer seja muito pronto, seja e não é? Tátil e a maior parte das técnicas tem que ser acompanhada, como o Vim, por exemplo, mas há outras que conseguem se transmitir através de online, seja por gravação ou seja em direto, portanto, como nós estamos. Eu acho que fez toda a diferença, as pessoas também não se sentiram, quer os artesãos, não se sentiram abandonados neste tempo terrível de pandemia, portanto também os acolhemos e as pessoas também conseguimos partilhar e não deixaram de trabalhar da melhor maneira possível, não é? Criar algumas coisas em casa com as matérias-primas possíveis, porque também tivemos que criar algumas novas abordagens. Também foi desafiante. Foi desafiante para todos nós.
Obrigada, Sofia e Michelle, muito obrigada pelas vossas respostas. A Bela, Margarida, não sei se, acho que não temos mais nenhuma pergunta assim direta, pois não? Não, acho que não. Então, se calhar abrir o debate, se alguém quiser participar, trazer também opinião sobre esta última questão. Eu gostava, vou-vos dar a minha opinião, eu gostava que algumas coisas do Covid não se fossem embora, como por exemplo, menos aviões, menos viagens, menos trânsito. Eu acho que o Covid trouxe coisas muito boas, não trouxe? E sobretudo a nível de educação ambiental, eu acho que também podemos aprender com isso e na mudança de hábitos. Eu acho que com o Covid vimos que é fácil mudar, não é? Não é assim tão complicado. Exatamente, eu acho que sim, acho que fez-nos refletir imenso este tempo, sobretudo, né? Nós em Portugal, né, estivemos tão confinados, fez-nos refletir imenso sobre o nosso dia-a-dia, as nossas ações. Acho que sim, teve coisas, obviamente, muito más, mas nesse aspecto acho que sim. E quer dizer, o verão e este clima, não é? Continuamos cada vez mais a ver isso. Temos que, sem dúvida, aproveitar o que está à nossa volta, os recursos que nós temos, sem ferir a nossa natureza, como é óbvio, não é também a explorarmos demasiado o que é nosso, não é? Mas aqui no caso dos Açores há coisas que temos em tanta quantidade e fazer sempre em equilíbrio. O equilíbrio é muito importante. Se alguém tem mais algum comentário, sugestões a fazer? Margarida, quer dizer algumas palavras? Caminhando para a finalização, a Covid foi uma das pandemias e outras virão. E os especialistas, eles fazem uma previsão de que a próxima pandemia vai ser muito pior do que a Covid-19. O Bruno Latour acha que a gente vai passar a Covid-19, mas nós vamos nos sucumbir nas próximas pandemias, né? Uma das possibilidades vai vir o vírus da floresta amazônica em função do desmate. A outra possibilidade é do degelo, que em função do aquecimento global está degelando em demasia. E ano passado encontraram mais de 200 mil espécies de vírus e bactérias no fundo do mar em função de toda a poluição causada pelo excesso de consumo humano, talvez desde a Revolução Industrial, né, que a gente vem acumulando. E ontem nós tivemos uma audiência aqui em Mato Grosso sobre a queima do Pantanal e as pessoas vêm com as mesmas propostas para combater a queimada, né? Mas enquanto a gente não mudar o sistema, o modelo de desenvolvimento, nós não vamos conseguir resolver esse problema. Então tem que ir na raiz dessa sociedade para a gente poder. E aí eu acho que é fundamental o papel da educação ambiental, que vem com essas aprendizagens para tentar falar, olha, não pode ser uma simples técnica, não pode ser só uma tecnologia limpa que vai resolver o problema, porque não vai. Né? A gente tem que mudar a forma da gente viver. E aí eu acho que essa é a grandeza, a beleza da educação ambiental. E o desafio é, frente a essa catástrofe que a gente está prevendo, ainda assim não sucumbir e tentar encontrar uma palavra de esperança. Esse que eu acho que é o mais difícil. Mas a arte pode ajudar muito, porque nós trabalhamos com a esperança, não é? E pronto, isto é que é um pouco a ideia da Bela quando quis fazer este webinário, era dar um pouquinho de esperança no futuro, certo?
Certo, obrigada. E só uma notazinha, posso também, uma nota e um questionamento, e tem a ver um pouco com o trabalho que temos vindo a desenvolver na ASPIA, juntando aqui as questões da arte e ambiente para também chegar a diferentes públicos, portanto, de formas diferentes, diversificar a forma como comunicamos. E como é que veem esta, se calhar, e rematando e deixando-nos aqui algumas sugestões, como é que veem a importância desta relação arte e ambiente no reforço das mensagens que precisamos de ter em diferentes contextos, de comunidades, de públicos, de tipo de mensagem, como são estas que Michel Sato acabou de dizer, algo que não se vê, o que é que vem daí, o que é que vem destes vírus que são identificados no fundo do mar ou que são identificados em consequências do desgelo ou da desflorestação da Amazónia. Portanto, e, efetivamente, o que é que virá? Como é que nós podemos trabalhar esta relação arte e ambiente neste contexto de comunicação, de alertar, como é que vocês veem exemplos e outros projetos que possam ter resultado e que são importantes termos em consideração, ou alguma estratégia que possamos relacionar aqui com as questões da arte e ambiente? Acho que a tragédia, ela pode ser uma forma de educação também. Se você entrar no site do Museu de Hiroshima, você vai ver milhões de artes expressando a bomba atômica como forma de aprendizagem. E são artes que dói, não sei se para mim particularmente, porque eu sou descendente de japoneses, dói mais, sei lá, mas entre lágrimas e comoções, a gente é assim, nunca mais, guerra nunca mais, né? Bomba atômica nunca mais. Então, são formas de aprender pela arte com uma tragédia. E acho que a Covid, a pandemia, são formas da gente expressar a dor e que a gente nos torna aprendizes dessa dor. Então, a dor é uma revelação, a dor é importante, ela revela, ela expressa que alguma coisa não está legal, alguma coisa não está bem. Então, por intermédio dessa dor, você vai atrás da cura. Eu acho que a arte tem essa possibilidade de você buscar essa cura pela beleza. Umberto Eco publicou 2 livros, né? A História da Beleza e a História da Feiura. A história da beleza é pequena e a história da feiura é enorme. E ele sempre fala que é muito mais legal falar da história da feiura, é muito mais divertido você falar da história da feiura. E porque é uma aprendizagem. Eu acho que essas pandemias, essas poluições, essas queimadas podem ser também motivos das nossas aprendizagens. Eu acho que há vários tipos dentro da arte, não é? Vários tipos de correntes artistas e há vários tipos de artistas e que fazem vários tipos de abordagem. Obviamente que há artistas que se dedicam, são artistas de intervenção e outros não é? Geralmente são estes artistas de intervenção que abordam questões políticas, ambientais, que fazem toda a diferença, não é? Pelo mundo afora, do que obviamente há muitos patamares, não é? Em termos de arte, há uma arte meramente decorativa, independentemente da beleza ou não das coisas, porque isso é sempre muito relativo, mas julgo que a arte de intervenção aqui neste contexto tem uma voz muito fundamental e estes artistas ao longo das últimas décadas
têm tido um papel muito importante na nossa sociedade, exatamente para chamar a atenção a alguns temas, incluindo o ambiental. Isto não cabe, não é? Não tem lugar no artesanato. O artesanato, obviamente, é sobretudo funcional. O artesão não olha para este tipo de questões, embora, obviamente, sim, mas o que produz, não quer dizer que não pense nestas questões, não é? Mas o que produz, como a parte económica digamos, tem a sua finalidade, não é? O artesanato pertence à economia e não pertence à arte. E claro que, obviamente, que em termos tem parte estética e tudo, mas neste país é assim. O artesanato pertence sim ao ramo económico e não ao ramo artístico, por isso é que não pertencemos à Direção Regional da Cultura e sim pertencemos, ou já pertencemos, não é? À vice-presidência, portanto, à parte económica. Mas o artesão não olha para esse tipo de coisas, ou seja, os objetos que produz não transmitem essa mensagem, portanto, não é esse o veículo, portanto, é outro, é simplesmente a funcionalidade. Não quer dizer que não usem esse tipo de matérias e não tenham essa preocupação, mas sim, o papel da arte é outro, portanto, são papéis muito distintos e esses sim, esses têm muita coisa a dizer. Obrigada, doutora Sofia. Como em todos os eventos virtuais, já estamos um bocadinho fora de tempo, mas ainda vamos dar espaço a mais uma questão antes de encerrar este webinar. E a questão é da Alexandra Trindade, para as oradoras. Alexandra. Eu gostava só, boa tarde a todos. Nós gostava só de vos colocar a seguinte questão, porque pensamos, não há problema. Já se resolve. Conseguem ouvir-me? Sim. É só uma última questão, porque há 2 dias estava eu a ouvir a Antena 2 e um programa sobre poesia, e entre o apresentador enfim, a especialista na área da poesia, ela dizia uma coisa muito interessante, que era o facto de, neste caso estava-se a falar de arte também, não é? Da poesia, da literatura, e ela dizia que dificilmente se produziria boa poesia, aquela poesia de eleição durante a pandemia, portanto dificilmente se escreveria poesia depurada, digamos assim, durante a pandemia, porque por não haver um afastamento da situação em si. E portanto que para isso acontecer tem de haver um afastamento, tem de haver algum tempo, tem de haver uma reflexão. E eu penso que o mesmo acontecerá em todas as formas de arte. Nós estamos aqui numa altura em que, por um lado, estamos na urgência do agir, é necessário fazer, porque há questões que não podem aguardar. Por outro lado, é sem dúvida nenhuma que o que eu sinto nesta altura é que precisamos todos de parar. O tempo que parámos também foi um tempo muito conturbado, foi um tempo de muitas situações novas para nós e todos os dias isso está a acontecer. E, portanto, ao mesmo tempo, como é no fundo, colocar-vos esta questão, que é também uma reflexão e deixar aqui esta reflexão, que é esta dificuldade entre a necessidade de refletir, porque são situações completamente novas para nós, e a urgência. Se calhar não é bem uma questão, é mais uma reflexão para todos nós, porque este é talvez o meu maior desafio, enquanto mãe, enquanto mulher, no trabalho, como é que nós sobrevivemos, conjugamos, vamos viver no dia a dia com isto, com a urgência do agir e a necessidade de parar para refletir. E eu penso muito nisso também em relação aos meus filhos, não é? Estava-vos a ouvir falar e estava a pensar, porque sentimos-nos todos assoberbados
com os cenários que se avizinham, não é? Para que mundo é que eu estou a fazer crescer os meus filhos, não é? É bastante complicado. Por outro lado, acho que é preciso deixar sempre essa nota de esperança e aqui no que toca ao artesanato, uma coisa que tem acontecido e que eu acho incrível é o facto de eles poderem conviver com o artesanato, com esta forma de fazer saber ancestral, tem-nos sensibilizado de uma forma incrível para essas questões da preservação, do que é único, do que é diferente, da necessidade do não comprar em quantidade, mas comprar daquela pessoa, porque faz daquela maneira, porque tem aquele significado. Portanto, tudo isso tem sido uma experiência muito interessante. Pronto, entretanto, vou-me calar. Fica aqui esta pequena reflexão. Obrigada a todos. Obrigada. Então, alguma das oradoras quer responder? Eu ouvi com cortes, mas eu pergunto. Olha, eu foste para aí, eu ouvi tudo com cortes. Tens que repetir para mim. Também ouvi com alguns cortes. Eu acho que não tem uma receita, né? Assim, eu acho que para algumas pessoas é preciso esse tempo de recuo, de reflexão, esse distanciamento. Para outras pessoas, ela vive aquilo e transborda naquilo. Não sei. O slogan da educação ambiental é pensar globalmente e agir localmente. Aí, uma vez eu estava numa banca e ouvi um amigo falar que a gente tem que pensar globalmente e agir loucamente. Loucamente. Eu sou dessa segunda vertente, né? O que eu trabalhei nessa pandemia, trabalhei muito, 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 porque a pandemia era um assunto novo e eu fui estudar isso para entender. Então, eu não me afastei em nenhum momento, né? Eu tenho vários amigos que falam, nossa, eu fiquei 3 meses plantando, fazendo artesanato. Eu não tive isso daí. E eu acho que cada universo é singular e orbita da forma como pode, como quer, e acho que não tem uma receita pronta para todo mundo. Mas o que eu concordo é que a gente precisa ter esse movimento de ação e reflexão, né? Seja durante, seja... Mas a gente precisa sempre ter esse movimento. E poesia, ela é bem-vinda em qualquer tempo, seja em pandemia ou não. E eu tive o cuidado de ir na arte e selecionar algumas expressões da arte ligada à pandemia. E é muito interessante ver o Mink, por exemplo, tem uma obra dele, autorretrato dele com gripe espanhola. Em plena gripe espanhola, ele com gripe, e ele se autopintou com gripe. Então, ele nem precisou de se afastar. No meio da gripe, ele se autopintou. Então, quer dizer, cada um é um universo mesmo, né? É muito legal ver as diferenças que a gente tem. Sim, também concordo consigo. Bem, já está. Ok. Pronto, muito obrigada. Quero agradecer a todos a presença neste webinar, pelas partilhas também à doutora Sofia Medeiros e à professora Michelle Sato. E dou por encerrado o webinar. Não sei se o doutor Joaquim quer dizer alguma coisa, mas acho que por agora está concluído. Mas pronto, agradeço a todos. Então, um bom fim de semana e obrigada a todos por terem participado. Obrigada. Obrigado também a todos. Bom fim de semana, bom resto de dia, e que aproveitemos e saibamos, não é, gerir estes tempos de crise de Covid, e que nos consigamos ir mantendo
nesta rede e acompanhando as próximas atividades. Muito obrigado a todos também. De forma positiva, obrigada. Sim. Obrigada. E obrigado às nossas oradoras. Obrigado. Obrigada a todos.